Existe um tipo de desconforto que não vem de um problema claro, de uma crise evidente ou de algo dando errado na vida. Ele surge mesmo quando tudo parece normal. É aquela sensação estranha de vazio, de desalinhamento, como se algo importante estivesse sendo ignorado. Para Carl Jung, esse incômodo não é um defeito emocional, mas um sinal de que a mente está tentando chamar atenção para algo que foi deixado de lado. No dia a dia, aprendemos a nos adaptar o tempo todo. A agir de determinada forma, a esconder emoções, a mostrar apenas o que é aceito. Assim nasce a máscara social, aquilo que mostramos ao mundo para funcionar melhor nele. O problema começa quando essa máscara vira quem somos. Para manter essa imagem, partes reais da nossa personalidade, raiva, medo, tristeza, desejo de confronto, acabam sendo empurradas para a sombra. Essas partes não desaparecem. Elas continuam ali, influenciando decisões, relações e reações, só que de forma inconsciente. Jung dizia que aquilo que não é reconhecido dentro de nós acaba nos controlando por fora. É por isso que muitas pessoas vivem cansadas, ansiosas ou sem sentido claro, mesmo fazendo tudo certo. Não é falta de capacidade, é distância de si mesmo. Neste vídeo, você vai entender por que encarar a sombra não é algo negativo, mas necessário. Vamos falar sobre como esse desconforto pode ser um caminho para o autoconhecimento e por que aceitar partes difíceis de si não torna a vida mais leve, mas mais verdadeira. Porque muitas vezes, o que falta não é motivação, e sim coragem de olhar para dentro. Durante muito tempo, as pessoas foram levadas a acreditar que propósito de vida nasce de conquistas externas. Carreira, status, reconhecimento. Carl Jung discordava frontalmente disso. Para ele, o verdadeiro sentido da vida emerge do autoconhecimento, da coragem de olhar para dentro e reconhecer tanto o que é consciente quanto aquilo que vive no inconsciente. Sem esse mergulho interno, qualquer propósito se torna frágil, dependente de aplausos e circunstâncias. Na perspectiva da psicologia junguiana, existe uma parte de nós que preferimos ignorar: a sombra. Ela abriga traços reprimidos, impulsos negados e emoções que não combinam com a imagem que tentamos sustentar. Fingir que essa parte não existe pode até parecer confortável no curto prazo, mas cria um vazio silencioso. É como construir uma casa sólida por fora, e instável por dentro. Quando alguém evita esse confronto interno, o comportamento humano passa a ser guiado por compensações. Trabalha demais para não sentir, agrada demais para não entrar em conflito, se distrai o tempo todo para não escutar a própria consciência. Jung via isso como uma vida parcial, uma existência moldada mais pela repressão emocional do que pela autenticidade. E nenhuma conquista externa preenche esse tipo de lacuna. Integrar a sombra não significa se tornar alguém pior, significa se tornar inteiro. Quando partes reprimidas são reconhecidas, a consciência se expande e a identidade começa a se organizar de forma mais honesta. É nesse ponto que o propósito deixa de ser uma meta distante e começa a se manifestar no cotidiano. Mas para entender como essa integração acontece, é preciso olhar para a relação entre sombra, máscara e autorreflexão. Para Jung, o conflito central da vida psíquica não acontece entre o indivíduo e o mundo, mas entre a sombra e a persona social. A persona é a máscara que usamos para nos adaptar. Aquilo que mostramos para sermos aceitos, reconhecidos e valorizados. Ela é necessária, mas quando se torna rígida demais, começa a sufocar partes importantes da identidade. O preço é uma sensação difusa de falsidade interna. Tudo aquilo que não cabe nessa máscara, raiva, inveja, desejo de confronto, vulnerabilidade, é empurrado para o inconsciente. Esse material não desaparece. Ele se reorganiza como conflito interno, influenciando decisões, relações e reações emocionais sem que a pessoa perceba. Jung alertava que aquilo que não é trazido à consciência acaba governando a vida por vias indiretas. É por isso que a autorreflexão ocupa um papel central nesse processo. Práticas simples, como escrever, observar padrões emocionais e questionar reações exageradas, permitem que conteúdos reprimidos comecem a emergir. Esse contato não é confortável, mas é organizador.
Ele reduz a distância entre quem a pessoa aparenta ser e quem ela realmente é, fortalecendo a integração psíquica. Sem esse trabalho interno, a persona assume o controle completo. A vida passa a ser vivida em função da imagem, não da verdade interna. Jung via nisso uma das principais causas de vazio existencial. Quando a identidade é sustentada apenas pelo papel social, o propósito se dissolve. Reconhecer a sombra não elimina o desconforto, mas cria uma base mais sólida para agir com autenticidade. Confrontar a sombra não é o fim do processo, é o início de uma nova forma de agir. Para Carl Jung, o verdadeiro propósito surge quando conteúdos antes reprimidos deixam de operar nas sombras e passam a ser integrados à consciência. Isso não significa agir impulsivamente, mas reconhecer a energia psíquica dessas emoções e direcioná-la de forma construtiva. Um exemplo clássico é a raiva. Quando negada, ela se transforma em passividade, ressentimento ou explosões desproporcionais. Quando integrada, pode se tornar assertividade, clareza de limites e firmeza nas decisões. Jung via essa transformação como um sinal de integração psíquica. A emoção deixa de controlar o indivíduo por baixo da superfície e passa a ser usada com discernimento. Esse processo altera profundamente o comportamento humano. A pessoa deixa de reagir automaticamente a estímulos externos e começa a agir a partir de valores internos mais claros. Escolhas profissionais, relacionamentos e projetos passam a refletir quem ela é de fato, não apenas quem aprendeu a parecer. O propósito, nesse ponto, não é um ideal abstrato, mas uma consequência prática do autoconhecimento. Viver dessa forma exige coragem. Integrar a sombra implica abrir mão da ilusão de pureza e aceitar a própria complexidade. Jung afirmava que uma vida autêntica não nasce da perfeição, mas da inteireza. Quando partes negadas encontram espaço legítimo na identidade, a ação deixa de ser reativa e ganha direção. É nesse terreno, desconfortável, porém real, que o sentido começa a se sustentar. Encarar a sombra não é um exercício intelectual, nem um ritual de autoconhecimento bonito de ver. É um processo real, muitas vezes desconfortável, que exige honestidade consigo mesmo. Carl Jung deixou claro que fugir das próprias contradições pode tornar a vida mais confortável por um tempo, mas também mais vazia. O que não é reconhecido dentro de nós continua agindo, só que sem consciência. O sentido da vida não surge quando tudo está resolvido, mas quando paramos de evitar o que incomoda. Emoções reprimidas, traços negados e conflitos internos não são sinais de fracasso pessoal. São partes da experiência humana que, quando ignoradas, distorcem escolhas, relações e a forma como nos posicionamos no mundo. Integrar a sombra não significa agir impulsivamente ou justificar comportamentos destrutivos. Significa reconhecer essas forças internas e decidir o que fazer com elas. Quando isso acontece, a pessoa deixa de reagir no automático e passa a agir com mais clareza. O desconforto não desaparece, mas ganha sentido. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso dos nossos próximos vídeos. Agora fica um convite à reflexão. Em quais situações você sente que está apenas funcionando, e não sendo quem realmente é? Que partes de você foram deixadas de lado para manter a imagem que os outros esperam? Evitar o confronto consigo mesmo é como carregar um fardo que cresce todos os dias. Quando ignoramos a sombra, ela não desaparece, e influencia nossas escolhas, relações e reações sem o nosso controle. Encarar essa verdade pode não ser fácil, mas é um passo importante ao amadurecimento de qualquer pessoa. Se este vídeo te ajudou a enxergar e parar de negar a sua sombra, escreva nos comentários. Dar forma ao que foi percebido ajuda a transformar intuição em consciência e consciência em escolha.